Luiz vai conhecer todos os países do mundo, são 215. Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 28. Eu quero dizer que hoje nós estamos aqui num momento diferente. Episódio 28 é a primeira vez que eu convido alguém para estar comigo. E eu estou convidando alguém que me tocou no coração, na alma. Luiz é meu estudante do nosso curso de administração aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, faz a disciplina de negociação comigo, tem uma deficiência visual que daqui a pouco ele vai contar para nós, e ele veio me pedir uma ajuda. Ele assim, professor, o senhor pode ajudar a divulgar o meu projeto? Eu assim, claro, primeiro me conta o teu projeto. E ele contou o projeto, eu fiquei encantado pelo projeto, e eu vou pedir para o Luiz, então, compartilhar com a gente qual é o projeto dele. Primeiro, Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado. Né? Alegria de ter aqui comigo, nesse nosso programa Vamos Nos Agigantar. Você é um grande exemplo de pessoa que vai se agigantando ao longo da caminhada. Eu queria primeiro te perguntar, Luiz, estás aí de óculos, por que está de óculos? Qual é a tua deficiência? Bom, galera, muito obrigado primeiro, professor, por dar essa oportunidade. É um privilégio eu poder estar aqui. E a galera já deve estar perguntando, cara, o que esse cara tá de óculos num lugar escuro e tal. E basicamente é por conta da minha deficiência. Eu tenho uma deficiência visual que se chama Stargardt e ela vai deteriorando a minha visão central. É uma deficiência que acontece na última camada do olho, que é a camada mais sensível, que se chama retina. Então, basicamente, o que eu enxergo é um círculo preto na visão central. E como a nossa visão é dividida em duas partes, a central eu já não tenho mais. Desde os meus 5 anos eu venho perdendo. Já a periférica eu tenho, um pouco preservada. Mas a visão periférica, ela não serve para muita coisa. Ela só serve para você não se bater nas coisas. Então, essa é a minha deficiência. Eu considero ela minha amiga, porque ela me dificulta em muitos pontos, mas ela também me ajuda em muitos. E principalmente esse projeto. Então, foi por causa dela que a gente iniciou esse projeto e é isso aí. Maravilha. E me diga uma coisa, Luiz. Tu tem uma frase de um vaso que eu achei muito interessante essa frase. Tu comentou comigo a frase do vaso. Como é que é isso? Então, eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas limitam as pessoas com deficiência. Isso não é por uma forma de maldade ou é muito instintivo dos pais, dos amigos, proteger as pessoas com deficiência. Mas proteger, isso impede muito da pessoa com deficiência aprender. Isso que é o problema, porque a gente, infelizmente, a melhor forma de ensino é você passando por aquilo, é a prática. E aí o que acontece? Quando você tem um filho com deficiência, você tende a botar ele num casulo. Você não deixa ele passar por nada, não deixa ele passar por problemas, constrangimentos e coisas. É necessário ele passar por isso para que ele possa aprender, né? Então, eu costumo dizer que o deficiente não é um vaso de cristal, e sim que não pode nem encostar nele, que não pode triscar nele que ele quebra. É bem pelo contrário, os deficientes são um vaso de ferro. Eles, todos os dias da vida dele, ele acorda com a mesma deficiência e ele tem que passar pelas mesmas humilhações de todo dia. No caixa do mercado, andando pela rua, se batendo, tropeçando em cachorro, pisando em poça de água. Isso daí é o básico, entendeu? Só que eu já vou explicar para vocês o projeto, mas um dos objetivos do projeto é tirar esse rótulo que colocaram na gente, sabe? E principalmente mostrar para os pais, para as mães, para os amigos, que pessoas com deficiência podem fazer o que ela quiser, desde que ela tenha uma pessoa para sim apoiar ela, como um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um amigo fiel. E só, tendo o apoio de uma pessoa só, que ama ela, ela consegue fazer o que ela quiser. Maravilha. E o que me encantou do Luiz, que é meu estudante, está nas minhas aulas de quinta-noite, é que ele disse para mim que tem aí um propósito de vida a partir de um projeto que ele elaborou. Ele disse para mim assim, professor, eu vou visitar todos os países do mundo. Aí estabeleceu um prazo, e o prazo é quase agora. Luiz já visitou 61 países. Então, primeiro lista rapidinho quais países tu já visitou, não precisa ser todos, e depois vou fazer a pergunta, e o que tu queres nessas visitas? Primeiro, quais países já visitaste, por exemplo? Bom, a gente começou aqui pela América do Sul, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Todos os países da América do Sul, do Peru, ali, Bolívia para baixo, então Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai,
Depois a gente conheceu a América do Norte toda, México, Estados Unidos e Canadá. E aí a gente partiu para a Europa. A Europa são ali 50 países, um paísinho do lado do outro, né? Então ali foi muito rápido. Portugal, Espanha, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Áustria, Sérvia, Romênia, Moldávia. Aí tem uma treta ali que é um país que não é considerado um país, que é a Transnistria, que é um problema sério ali que tem, a gente visitou ele também. E daí depois Itália, Grécia, Egito, que já é na África, né? Mas entra nessa daí. Aí todos os países do leste europeu, Albânia, Montenegro, meu Deus, não lembro mais. Maravilha. E me diga o seguinte, por que que tu queres visitar esses 215 países e já visitasse 61? Conta agora qual é o teu projeto. Show. O projeto ele se chama O Mundo por Outros Olhos e basicamente tem dois objetivos principais. Tem vários outros menores, mas os dois principais são conseguir um recorde mundial que se chama que é ser o primeiro deficiente a conhecer todos os países do mundo. Eu já vi que tem vários deficientes que conseguiram coisas parecidas, como o primeiro deficiente a, sei lá, escalar o Monte Everest, ou o primeiro deficiente a fazer coisa. E eu quero ser o primeiro deficiente a conhecer todos os países do mundo. E com isso, não só um objetivo pessoal, eu quero mostrar que o deficiente pode fazer o que ele quiser e que ele não é um vaso de cristal, que nem eu já tinha dito. E o segundo objetivo do nosso projeto é testar e provar tecnologias de acessibilidade para que a gente possa trazer para o Brasil isso em forma de um mapa da acessibilidade, para que possa ser tomado aquilo como base para que governos, prefeituras, empresas utilizem aquilo para fazer recursos de acessibilidade que realmente funcionam para pessoas com deficiência. Porque o que eu mais vejo no nosso país é um recurso de acessibilidade ridículo, que ninguém usa e que não serve para quase nada. Eu conheço, olha, umas 10 pessoas cegas e eu não conheço nenhuma que usa piso tátil para alguma coisa. É uma coisa que não funciona muito bem, não é uma coisa tão útil e eu quero justamente provar de todas as tecnologias que existem no mundo, dos 215 países, desde os mais avançados, como o que a gente encontrou no Chipre, em Hong Kong, no Japão, na Coreia, desde os menos avançados que a gente encontrou no Egito. Então, Luiz, é o seguinte, são dois objetivos nesse teu projeto. Primeiro objetivo, conhecer todos os 215 países, com isso bater o recorde. Vai ser a primeira pessoa com deficiência visual a conhecer, visitar todos os países. E brasileiro, né? E brasileiro. E catarinense também. Boa. E meu estudante. E aluno do professor. Aí sim, show de bola. Segundo, em cada país que tu vai, tu busca algo que possa ser trazido para o Brasil como uma experiência tecnológica, uma experiência de algo que possa ser útil aqui para os deficientes, é isso? Isso. Tens um exemplo? Tem alguns, na verdade. Dá um só, não conta tudo, porque depois nós vamos ter a sequência. Depois tem um mapa que a gente está desenvolvendo. Bom, antes só de eu explicar quais recursos a gente já encontrou, eu gostaria de falar assim, quando você vai para um lugar, você, com uma pessoa com deficiência, você consegue observar pontos que as pessoas que não têm deficiência não conseguem observar, como a qualidade da calçada, como um degrau com cor diferente. Isso é tipo coisa simples, né? Mas que muitas pessoas não observam, e eu, com essa deficiência, consigo observar. Bom, um país que me chamou muita atenção, que tem um recurso de acessibilidade muito legal, é o Chipre. Poucas pessoas conhecem esse país, quase ninguém conhece. A gente só foi conhecer porque a gente estava passando por lá e a passagem estava muito barata, por isso que a gente foi para lá. E quando a gente chegou lá, a gente não estava esperando nada, e a gente desembarcou do aeroporto, e na frente do aeroporto tinha uma máquina, e tinha um botão, né? E daí as pessoas que estavam comigo, obviamente, elas leram que era uma máquina de acessibilidade, e você clica aquilo lá, você automaticamente é ligado para uma pessoa que trabalha no aeroporto, ou que trabalha na empresa, ou que trabalha na prefeitura, e tem meio que uma central dessas pessoas que são responsáveis só para pegar esses deficientes e levar para o que eles precisarem ali naquele local. Então, se o deficiente chegou, desembarcou do táxi, entrou no aeroporto, apertou, em 3 minutos vem um carinha com aqueles, não sei se é monociclo o nome, sabe? Aqueles que tem 2 rodas assim de shopping. Vem aquele cara, pega ela e... o que você precisa? Você precisa fazer seu check-in, despachar sua mala, entrar no aeroporto e leva até onde ela precisa.
isso no aeroporto. Mas isso daí também, a gente não olhou outros lugares, mas provavelmente funciona em prefeituras também, em empresas, em shoppings, em museus, deve ter em tudo. A gente não foi atrás disso nesse país. E outra coisa que, olha, é simples de aplicar aqui em Florianópolis, que aqui a galera não respeita a faixa de pedestres. Isso é um problema que eu enfrento todo dia, quase todo dia para eu chegar na UFSC, que eu quase sou atropelado. E é porque a galera não respeita. E o que acontecia nesse mesmo país? No Chipre, tinha em regiões centrais, como de escolas, universidades, pessoas responsáveis por parar o trânsito. Basicamente, o trabalho da pessoa era, a pessoa está chegando perto da faixa, ela vai no meio da faixa, para, e se você desrespeitar, você leva uma multa muito cara. Você pode perder a sua carteira de motorista. Isso o que acontece? Além de fazer todo mundo se beneficiar com isso, como idosos, pessoas que não enxergam, crianças podendo ir para casa sozinho, atravessando, ainda educa a população a respeitar a faixa de pedestres. Então, lá no Chipre era o lugar que eu menos me sentia com medo de atravessar a rua. E aqui em Floripa é complicado um pouco. Muito bem. Então, você que gostou da história do Luiz, compartilhe esse vídeo. O Instagram e o YouTube do Luiz vai estar também aqui na descrição. O Luiz já tem lá, dessas 61 viagens, vários relatos, com vídeos, imagens, som, é algo extraordinário. E olha, Luiz, que legal essa tua contribuição para o poder público e para a sociedade, trazendo ideias simples, muitas vezes, né, desses países, dessas tuas visitas, tá? E parabéns. Aqui está um grande exemplo do título do nosso vídeo aqui, né, que é Vamos nos Agigantar. Está aqui do meu lado um gigante. Luiz, dá um tchau para a turma aí. Valeu, galera. Segue a gente lá no Instagram, a gente conta tudo lá, as nossas histórias, até o dia que eu quase morri, o dia que eu cheguei próximo da morte, que foi o dia que eu escalei o vulcão. E eu também já me inscrevi para ser o primeiro deficiente a ter entrado no vulcão e saído daquele vulcão específico, que é um dos mais difíceis do mundo. E eu só fui, obviamente, porque o guia me enganou e falou que era tranquilo, né? Mas vamos lá, Luiz, tem uma pergunta que é importante, que todo mundo vai querer saber. Já visitaste 61, vais visitar ao total 215, a ONU reconhece 93. 193, e a pergunta é, teve um início, mas eu quero saber o seguinte, já visitaste 61, qual é a data de término? Daqui a uns 40 anos, não? Então, a gente tem a data de término do projeto e ela é uma homenagem para o meu pai. A gente vai terminar todos, a gente está em cima disso, a gente está adiantado, inclusive, a gente não está bem de boa, ainda tem bastante tempo, que é dia 9 de dezembro de 2027. Essa é a data do término do projeto, é a data do término do recorde também, do Guinness Book, e a gente tem mais do que 2 anos aí. É por aí. Então é 9 de dezembro de 27. 27. Maravilha. Pessoal, vamos nos agigantar e vamos fazer essa corrente do bem, porque aqui está um exemplo de um gigante que entendeu que não é difícil, mas tudo é um grande desafio. Você que está me assistindo nesse 28º episódio, se voltar aos episódios anteriores, você vai ver que lá temos desafios, nós temos determinação, nós temos vários episódios que estão incorporados no Luiz, enquanto a possibilidade objetiva de que, se você quiser, você consegue. Porque para criar, basta crer. Aí sim, um abraço do coração e até a próxima. Valeu, Luiz. Valeu, galera. Valeu, aí, ó. Obrigadão.